A nossa aula de hoje a gente vai falar aqui sobre aplicações de derivação com problemas de otimização, que talvez seja máximo, né, o ponto máximo de um curso de derivadas aplicado às ciências, né, ciências naturais, física, química, biologia, engenharias e assim vai. Então a gente vai discutir situações como essa daqui, que eu acho interessante a gente perceber, né? Por exemplo, qual seria a forma de uma lata que minimiza o custo de manufaturá-la, né? Então, você tem uma lata aqui, qual seria a melhor forma dela para que seja mais barato, que ela seja feita e que ela comporte talvez o maior volume? Qual seria a aceleração máxima de um ônibus espacial para sair para a órbita do planeta, né? Astronautas têm que suportar, por exemplo, efeitos de aceleração. Então, qual seria essa aceleração máxima para sair da órbita, né, para talvez ir até a Lua, até Marte? Qual seria a aceleração que as pessoas teriam que estar sujeitas? Aqui, qual o raio de uma traqueia contraída que expele mais rapidamente o ar durante uma tosse? Então você tem aqui os pulmões, traqueia e tal, e aí você vai tossir. Quando você tosse, há uma contração na traqueia. Então, o raio vai ser influenciado aqui de quanto? Sob que ângulo os vasos sanguíneos devem se ramificar, de forma que minimizem a energia despendida pelo coração no bombeamento do sangue? Então, como é que vai ficar a ramificação? Então, problemas como esses aqui são problemas em que você pode utilizar a derivada, uma vez que você pode definir funções, né, que descrevem essas situações, seja a função da aceleração, seja uma função da forma de uma lata, da contração da traqueia, da ramificação dos vasos sanguíneos. Então, são conhecidos como problemas de otimização. E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse conceito aqui de pontos, né? Você tem aqui, por exemplo, a descrição, podemos dizer assim, um perfil aqui do relevo, né? Você tem Bolívia, Mato Grosso, Grande ABC, que seria São Paulo, né? São Paulo, no caso ABCD, né? Brasil, Santos. Então você tem aqui posições que podem ser descritas, pontos altos, pontos baixos, tá? Posso ter uma linha mínima aqui, por exemplo, o nível do mar. Aqui a partir de Santos, o nível do mar, tá? Então tem esse nível aqui, é o mais baixo, aqui tem altos e baixos. Então esses pontos altos e baixos a gente pode usar, por exemplo, para descrever relevos, né? Aqui planície, eu tenho aqui uma depressão, eu tenho aqui uma montanha, uma outra aqui, né, uma depressão relativa. Então eu tenho dois pontos aqui que são pontos de mínimo aqui na região e pontos aqui também, né, mínimo, e pontos de máximo aqui na região. Essa ideia de pontos de mínimo e pontos de máximo na vizinhança, isso pode nos ajudar a entender quando falarmos de pontos máximos e pontos mínimos, valores máximos e valores mínimos em funções, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai tratar hoje, sobre máximos e mínimos. E eu vou chamar a atenção aqui para essa função, uma função qualquer, uma função y e x, né? Ou então o y dependendo de x, a gente pode também chamar de um y é igual a f de x, tá? E que existem pontos máximos e pontos mínimos. E aí, um máximo ou mínimo absoluto às vezes é chamado de máximo ou mínimo global. Valores máximos e valores mínimos de f são chamados de valores extremos, tá? A gente precisa também até se ligar muito nesse conceito agora, mas porque você tenha esse entendimento. E aí seja C um número no domínio D. Então, o que é o domínio? Domínio são os valores que x podem ter. Então eu tenho aqui, ó, essa posição aqui vale 1 e essa posição aqui que vale 7. Esse intervalo bem aqui, de 1 até 7, pode ser o domínio da minha função. Ela pode não existir para cá, né, para cá, para essa região, nem para essa região.
Mas nessa região aqui entre 1 e 7 ela pode existir, ela é derivável e dentro dessa região existem pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, f de c, né? f de c é um valor máximo se de f, dentro desse domínio, f de c é o maior em relação aos outros. É valor mínimo se f de c é o menor em relação aos outros. Então, nesse ponto aqui, esse ponto aqui, quando x igual a 6, ou seja, o f de 6 vale aqui 2. Ou vale 2. Então, f de 6 vale 2. Esse aqui é um ponto mínimo nesse intervalo. E f de 3 vale 5. f de 3 vale 5. É um ponto de máximo, tá? É um ponto mínimo absoluto nesse intervalo de 1 a 7. E f de 3 igual a 5 é um ponto máximo absoluto, tá? Para esse exemplo aqui. Vamos tomar outros exemplos para entendermos onde é que isso acontece. E eu vou usar o GeoGebra para isso. Então aqui eu tenho funções, por exemplo, cosseno de x, x ao quadrado, x ao cubo, uma junção aqui, uma soma, né, de funções. X ao quadrado mais x ao cubo, ou outra aqui, ó, x ao cubo menos 3x mais 3. Então se tomarmos aqui, olha, o cosseno de x é uma função periódica, ela se repete de 2π em 2π, e ela tem pontos de máximo e pontos de mínimo, né? Pontos de máximo e pontos de mínimo se repetindo a cada π. É um ângulo de 180 graus. Daqui para cá é π. Tá? É bem se repetindo, né? Mas acontecendo pontos de máximo e pontos de mínimo. Aí se eu pegar aqui, ó, x ao quadrado, eu tenho aqui um ponto de mínimo. Tá? Ele é absoluto porque, como é uma função quadrática, a gente conhece o que vai acontecer. Em relação ao cosseno, ó, existem vários pontos de máximo e, se eu diminuir o zoom, vários pontos de mínimo. Tá? Então a gente tem várias situações aqui. Certo? E x ao cubo? X ao cubo aí não vai acontecer, olha, porque para cá desce para o menos infinito, para cá sobe para o mais infinito. Existe aqui uma situação em que a gente poderia... não, mas é máximo? Não. Por quê? Porque na região ele não é o maior, né? Existem maiores que eles aqui à direita. É mínimo? Não, também, porque na região existem valores menores que ele, então ele nem tem máximo nem tem mínimo. E se for x ao quadrado mais x ao cubo? Mas aqui, olha, na região existe um ponto máximo local, tá? Local, não é absoluto. Por quê? Porque existem valores maiores na função, no domínio da função. Então aqui existe um máximo local e existe um mínimo local. Tá? Existem pontos de máximo local e mínimo local, mas não global, não absoluto. Tá? Esse aqui, ó, x ao cubo menos 3x mais 3. Aqui fica até mais bonito, né? Aqui eu tenho um ponto máximo local e um ponto mínimo local. Tá? Existe uma diferença em relação ao x ao cubo, existe uma diferença em relação ao x ao quadrado, olha aqui, tá? Então se eu colocar todas as funções juntas, nós temos isso. Então esses pontos aqui são importantes que você tenha entendimento, né? Comece a entender o que é esse máximo local, mínimo local, ou global, né? Ou absoluto, tá? Então esse estudo de funções em que você descobre, calcula, e já adianto, né, usando derivadas, vai te ajudar, por exemplo, a resolver aqueles problemas que a gente falou lá sobre a forma de uma lata, a forma de um recipiente, a angulação de sangue para despender menos energia, leis da física, por exemplo, a lei da reflexão, várias outras situações em que você encontra essa ideia de valores máximos e valores mínimos, certo?
Então vamos avançar e a gente vai usar mais na frente, a gente vai usar de novo o nosso gráfico aqui para entender situações interessantes. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui situações, né, dentro de um domínio, mínimos locais, máximos locais e, dependendo da situação, mínimo local e, se for o maior de todo o domínio, absoluto ou global. Então essa figura aqui, ela mostra um gráfico de uma função f, né, uma função f qualquer, com máxima absoluta em D. Então eu tenho aqui o D e aqui eu tenho o máximo absoluto. E o mínimo absoluto em A, que seria esse ponto aqui. Então o domínio vai daqui até aqui. Aliás, vai até aqui, né? Então vai até aqui. Então observe que para x igual a D, nós temos o f de D, né? O valor de y aqui é f de D. É o ponto mais alto no gráfico. E para x igual a A, esse ponto aqui é o nosso f de A, é o menor ponto. Então, nessa figura, se a gente considerar apenas os valores próximos de B, aqui ó, valores próximos de B, então B ele me dá um f de B. E restringimos a nossa atenção entre A e C, né, se o nosso domínio for entre A e C, a gente pegar só esse pedaço aqui, então f de B é o maior valor de f de x e é chamado de um valor máximo local. Então aqui é um valor máximo local, tá? Assim como aqui é um valor mínimo local, tá? Para x igual a c, eu vou ter um f de c para cá. Eu vou ter um f de c. É um valor mínimo local. Então, para esse intervalo entre a e c, os valores, para os valores entre b e d, né? Aqui entre b e d, esse valor aqui é mínimo local. Entre A e C, esse valor aqui é o máximo local. Se eu pegar de A até esse ponto aqui, eu vou chamar de F, sei lá, ou G, né? Esse ponto aqui, esse aqui vai ser o nosso máximo absoluto e esse aqui vai ser o nosso mínimo absoluto, porque esse aqui é o maior em todo intervalo e esse aqui é o menor em todo intervalo. Ok? Bom, então já estamos entendendo um pouco o que é esse máximo global, absoluto e local, porque a gente tem que considerar o intervalo, certo? Beleza. Então, essa aula é introdutória, só para a gente entender um pouco. A gente vai ter aqui, ó, o telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita no dia 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. O modelo para a velocidade do ônibus durante esta missão, do lançamento para t igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar para t igual a 126 segundos, é dado por... Então eu tenho esta função aqui, bonitona, da velocidade, certo? Da velocidade. Isso vai ser dado em metros por segundo. Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção. Então eu quero saber da aceleração. Eu tenho aqui o valor da velocidade. Então não adianta aqui eu ter essa função. Eu preciso ter a aceleração. Mas a gente lembra que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Então vai ser a derivada em relação ao tempo dessa função aqui. 3,9 vezes 10 a menos 4, vou transformar isso aqui em uma notação científica para diminuir aqui o nosso espaço. Isso aqui eu posso até usar na calculadora, mas aqui só para não atrapalhar aqui, para não ficar muita coisa, né? 2,7 vezes 10 a menos 2, aqui é menos 4, né? Menos 2,7 vezes t quadrado, aliás, perdão, 10 a menos 2 t quadrado, mais 7, vou botar aqui 7,2t
menos 0,9, ou melhor, 9,310 a menos 1. Tá? Deixa todo mundo em notação científica. Aqui seria 10 elevado a 0. Então, isso daqui é a velocidade. Isso é a velocidade. Vamos derivar isso e achar a aceleração em relação ao tempo. Então, vai dar 3, que multiplica 3,9, 10 a menos 4t ao quadrado, né? Vai dar aproximadamente 11,9, usando todas as casas decimais ali, t ao quadrado. Menos, aqui, olha, 2, que multiplica 2,7, t elevado a 1. Então, vai dar aproximadamente 5,5, t elevado a 1, tá? E aqui, derivada disso dá 7,2, aproximadamente, e a derivada disso aqui dá 0. Então, essa aqui é a função da aceleração. Tá? A aceleração aqui ela não é constante, ela varia e ela vai ter um máximo. E a gente pode calcular esse máximo agora com essa função quadrática, lembrando que é uma parábola. Vamos usar o nosso querido GeoGebra para descrever essa função aqui e encontrar graficamente o resultado disso. Bom, então aqui eu descrevi a função, apaguei todas as outras, né, e coloquei aqui a função. Evidentemente aqui é um valor aproximado, eu poderia até colocar mais casas decimais, mas a gente não precisa resolver. Eu alterei aqui, ao invés de dizer o t, eu coloquei x, por uma questão de colocar aqui no GeoGebra, tá? Então aqui, esse x aqui é o tempo, né? Então, olha só, eu tenho aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função quadrática, uma parábola, cujo tem um valor menor aqui quando eu estou no extremo. Então, olha, repare que dá 0,23 aproximadamente, 0,23 segundos, eu tenho um 6,5 ou 6,56 de resultado. O que é que significa isso? Quando o tempo for 0,23 segundos, a aceleração máxima será de 6,56 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, vamos colocar esse dado. Graficamente temos esse resultado aqui. A aceleração máxima será... A aceleração mínima será aqui. Começa com o valor do tempo igual a 0, 7,2. Depois cai até esse extremo aqui. Em 0,23 segundos eu tenho o valor mínimo de 6,56. E qual seria o valor máximo? Ora, o valor máximo, segundo a descrição, será, o nosso vai aumentando, então será no tempo igual a 126. Né? Então se eu pegar aqui, aqui o nosso gráfico, reduzir, vai ser complicado aqui achar. Então 126 vai estar aqui, eu vou ter que achar. Como isso aqui fica ruim para a gente ver no gráfico, eu vou substituir esse valor de 126 aqui na função e achar o resultado, tá? Então vamos voltar para lá. Então, o valor mínimo local é para t igual a 0,23 segundos. Isso me dá uma aceleração, né? Isso me dá uma aceleração igual a aproximadamente 6,56. Então, essa daqui é a minha aceleração mínima e no caso, como você pode observar, é o valor absoluto mínimo. Para o valor máximo, então, esse aqui é o valor mínimo, tá? Para o valor máximo, segundo a nossa visualização lá do gráfico, tem que ser igual a t igual a 126. Então, eu vou substituir aqui 11,9 126 ao quadrado menos 5,5 vezes 126 mais 7,2. Então, aqui vai ser... Na verdade, aqui vai ser A de t igual a 126, tá? Então, essa é a aceleração para t igual a 126, certo? Então, vamos calcular essa aceleração. Vamos lá. Então, o valor deu aproximadamente 188.238. Então, esse é o valor aproximado. Isso é dado em metros por segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui A de 126. Aproximadamente 188.238,6 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o nosso valor. Deixa eu apagar aqui que vai ficar confusão, né? Então, vamos tirar isso daqui. Então, esse é o nosso valor
máximo, tá? E o valor mínimo a gente viu graficamente. A gente poderia ter resolvido, existem várias formas de resolver, usando derivada, usando o estudo do gráfico, mas eu queria apenas introduzir esse conceito, tá? Inicialmente, para introduzir esse conceito. Nas aulas seguintes a gente vai compreendendo um pouco melhor isso. E aí você pode ter se questionado ou não, como é que entra a derivada. Então a gente vai discutir na aula que vem já exatamente como é que a derivada vai entrar nessa situação, que é o teorema de Fermat. E Fermat a gente pode considerar como um dos precursores aí da ideia de derivada, nesse sentido aí de tangente. E o teorema de Fermat fala o seguinte: se f tiver um máximo ou mínimo local em C, né, no valor de x igual a C, e se a derivada no ponto C existir, então f' de C é igual a zero. Opa, o que é isso daqui? Se for o máximo ou mínimo local, a derivada iguala a zero. Poxa, mas o que significa derivada igualar a zero? Lembra lá quando a gente discutiu a curva e aí você tem uma reta tangente? Bom, quando a tangente dessa inclinação for igual a zero, isso indica que a derivada é igual a zero. Ou seja, a derivada é uma linha reta paralela. A derivada é uma linha reta paralela ao ponto. É uma das interpretações, tá? Então a gente viu que a interpretação geométrica de derivada é uma inclinação da reta tangente ao gráfico em um ponto. Esse fato possibilita-nos, né, aplicar derivada como recurso no esboço de gráfico. Por exemplo, usar a derivada para determinar os pontos onde a reta tangente é horizontal. Esses pontos onde a derivada é zero. Tá? A derivada também pode ser usada para encontrar os intervalos nos quais a função está acima ou abaixo da reta tangente. A gente vai ver isso um pouquinho, mas a gente vai ver muita aplicação em relação a isso. Antes de empregar a derivada para fazer esboço de gráfico ou situações de otimização, que é a nossa busca, né? Ou situações de otimização, tá? Então é isso aí que a gente vai prestar bem atenção na hora de resolver. Então está dada essa introdução. É claro que é só um começo desse capítulo, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor isso nas aulas seguintes com os exercícios e aplicações, tá bom? Então até a próxima aula. Até mais!